tudo bem? O meu nome é Lorena Eltz, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Tô sentada aqui mais próxima da câmera hoje, de uma forma mais íntima, porque o assunto de hoje é mais íntimo, digamos assim, né? Desde que eu postei a foto usando a colostomia e fiz os primeiros vídeos, as maiores perguntas de vocês são com relação às relações sexuais e à intimidade de uma pessoa com colostomia, sobre os namoros, a vergonha do corpo, como é que faz, se pode, se não pode, se atrapalha, todas essas coisas vieram nos comentários do meu Instagram e eu entendo a dúvida que eu inclusive tinha no início, porque eu coloquei a colostomia com 12 anos de idade, tá? Então nessa época eu não pensava em nada disso, sabe? Não pensava em ter relações, eu nem sabia ainda que eu gostava de meninas. E aí foi com o tempo que eu comecei realmente a pensar nisso e comecei a ficar daí talvez mais preocupada com isso, comecei a pensar mais no meu corpo e aí que todas essas dúvidas, as mesmas que vocês comentaram, surgiram na minha própria cabeça de início. Então eu queria conversar com vocês como que eu vivo a minha vida sendo uma pessoa jovem com colostomia, tendo passado a adolescência toda e agora a fase adulta, porque eu tenho 20 anos de idade hoje. Então eu passo uma fase com colostomia que muita gente não passou, assim. Se você gostou do assunto desse vídeo, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Bom, por que eu vim trazer esse relato aqui? Na verdade, eu acho que esse é um vídeo mega importante de estar no YouTube e no Instagram. E por que eu acho tão importante a gente comentar disso? Porque eu fui a adolescente que pesquisei sobre isso no Google e não encontrei nada. Nada mesmo. Muitas pessoas que usam colostomia são pessoas mais velhas e elas acabam usando por algum problema de intestino, de mais tempo, assim. E aí elas já... Normalmente essas pessoas, elas vão pra cirurgia, mas elas já são casadas com alguém, elas já têm um relacionamento. Eu tô falando que é uma vivência diferente da minha. A grande questão pra mim, quando eu era mais nova, era das pessoas verem que eu usava. Eu tinha muito medo das pessoas perceberem. Eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu usava. Então eu não ia pra praia, eu não ia pra lugares onde eu tinha que mostrar o meu corpo, não usava roupas justas ou curtas, nada disso, sabe? Conforme eu fui tendo os meus primeiros interesses, minhas primeiras paixões, todas essas coisas começaram a vir na minha cabeça, sabe? Eu lembro que foi uma grande questão, inclusive, quando eu fui dar o meu primeiro beijo, porque eu tinha tanto receio das pessoas descobrirem que eu tinha colostomia, que eu tinha muito medo de, no momento, ou qualquer coisa que eu estivesse dando meu primeiro beijo, a pessoa percebesse que eu usava a bolsa de colostomia. Então essas coisas, elas começaram a surgir na minha cabeça, e eu posso dizer que, assim, foi bem complicado pra mim, sendo uma pessoa nova, que usava colostomia, porque eu não conhecia ninguém que usava também, eu não tinha ninguém pra conversar. E é uma sensação de que tu tá sozinho, assim, sabe? Eu tinha muito essa sensação de que eu era muito esquisita, sabe? Que aquilo era uma coisa muito estranha em mim e que ninguém ia querer se relacionar, gostar de mim, se apaixonar por mim, se a pessoa soubesse que eu tinha uma bolsa de colostomia. Toda essa construção que cai na nossa cabeça dizendo que pessoas que têm colostomia, óbvio que não é a mesma vivência, não são as mesmas experiências, né? Mas a pessoa com colostomia, ela é uma pessoa com deficiência, é uma deficiência física, a colostomia. Não é uma deficiência aparente, é uma deficiência invisível. Eu não posso falar de uma vivência da mesma coisa que uma pessoa que tem uma deficiência física aparente para os outros. Eu imagino que deve ser muito mais difícil, sabe? Mas sem querer comparar, isso já tem a ver um pouco, sabe? Querendo ou não, já é uma construção na nossa cabeça e que caiu na minha cabeça desde muito nova, que eu era uma pessoa com deficiência mesmo sem saber, tinha essa noção, e que então eu não era uma pessoa que merecia um relacionamento, que teria alguém ali do lado, ou que alguém gostaria de mim por ser daquele jeito, sabe? Gente, foi muito complicado pra mim, sério, isso martelava na minha cabeça muito mesmo, assim. Então já fica aí também uma questão pra gente trabalhar de preconceito, né, de visual, assim, e com a questão de pessoas com deficiência e seus relacionamentos.
Não é porque eu tenho alguma coisa diferente no meu corpo que eu não possa ter um relacionamento. Isso na verdade não tem nada a ver. Em segundo lugar, uma sensação de que nunca ia acontecer, então eu nunca teria um relacionamento. E isso se perpetuou por vários anos na minha vida, onde era isso que eu acreditava. Que na verdade eu acreditava que nenhuma pessoa na escola gostava de mim ou se apaixonava por mim, porque eu era desse jeito. O tempo passou e com 17 anos eu tive meu primeiro namoro. Nesse meu primeiro namoro, eu não vou me aprofundar muito na história, porque é uma história maior, mas já foi meu primeiro namoro com uma menina também. Então nessa época eu estava também descobrindo a minha sexualidade, que ainda não havia sido uma questão dentro da minha cabeça. Então eu tava descobrindo que eu gostava de uma menina e ao mesmo tempo tendo que lidar com um namoro onde eu finalmente ia ter que contar pra alguém que eu usava bolsa. Eu tive muita sorte porque minha primeira namorada foi uma pessoa que compreendia muito a minha situação, ela me apoiava muito no meu tratamento médico, entendia tudo da minha doença, da minha saúde. O que atrapalhava, na verdade, nessa época que eu namorava, eram meus próprios pensamentos. Eu me sentia desconfortável com o meu corpo. Então, assim, eu me sentia, na verdade, extremamente desconfortável com o meu corpo. Não sabia ainda o que eu fazia pra ficar melhor a bolsa. Porque a bolsa, ela é um saquinho que fica na barriga, né? E muitas vezes ela pode, assim, puxar, incomodar ou ficar meio que balançando. E eu não gostava disso. Então, eu acabava sendo uma pessoa muito travada, sabe? Eu era uma pessoa muito reprimida, assim. Muita ansiedade. Eu lembro que isso vale, assim, pra minha adolescência toda. Quando eu ia dormir na casa de alguém fora, eu ficava muito nervosa, eu tinha muita ansiedade, porque eu ficava com muito medo do que podia acontecer com relação à minha bolsa na casa de outra pessoa. Eu ficava com medo da pessoa descobrir, eu ficava com medo da minha bolsa descolar e acontecer um desastre na cama de outra pessoa. Eu ficava com muito medo de eu precisar usar o banheiro e ter alguém da família usando e eu não conseguir usar a tempo. E mais um desastre. Então eu ficava com essas neuras todinhas na minha cabeça. Isso me atrapalhava muito. A gente não ficou mais juntas no ano seguinte. E aí comecei uma grande questão de novo na minha cabeça. Veio todos aqueles pensamentos de novo que uma pessoa com deficiência tem, que na verdade são medos construídos pela sociedade, que é, cara, eu tive o primeiro relacionamento, no caso, no meu primeiro relacionamento fui eu que terminei. E um pedaço de mim me sentia meio que culpada, ou uma sensação assim de que eu nunca ia encontrar outra pessoa que gostasse de mim, sabe? Isso não tem nada a ver com a minha ex, nem nada assim. Eu tô falando de uma coisa que eu sentia em mim, sabe? Eu sentia como se eu tivesse desperdiçado uma oportunidade, porque existe uma construção em filmes, não sei se vocês já assistiram filmes, tipo Culpa das Estrelas, essas coisas. Esses filmes, normalmente, eles criam um retrato de uma pessoa doente em que ela não tem relacionamentos e aí um dia ela tem um relacionamento e aí meio que é aquele relacionamento pro resto da vida dela e até o momento em que ela morre, sabe? É isso que é construído nos filmes. Isso nada mais é do que o capacitismo, né, gente? Preconceito e todas essas coisas criadas com pessoas com deficiência. E aí eu comecei a pesquisar mais na internet sobre como que pessoas com colostomia tinham suas relações sexuais. Existem grupos de pessoas ostomizadas na internet e eu entrava nesses grupos e perguntava e queria saber como é que era que as pessoas faziam. Eu comecei a procurar lingeries para pessoas com colostomia, se existia alguma calcinha, alguma coisa que eu pudesse segurar a minha bolsa para que ficasse mais confortável, que não ficasse tão aparente, sabe? Isso me deixava bastante abalada, inclusive os relatos que eu lia das pessoas nos grupos falando que pessoas que já tinham um relacionamento, por exemplo, mulheres que eram casadas e aí tiveram que colocar colostomia e o parceiro delas, o marido delas, terminou com elas por causa disso. Isso me deixava muito mal, porque eu ficava, cara, imagina uma pessoa casada e o marido dela terminou com ela porque ela tinha uma colostomia. Isso me fazia muito mal, eu fiquei muito tempo pensando nisso.
Mas depois de um tempo eu entendi que, na verdade, isso são pessoas que ainda não entendem e que sim, essas pessoas existem. E vai existir muita gente que vai ter preconceito com a minha colostomia, mas não são essas pessoas que eu preciso focar, não é com essas pessoas que eu vou me relacionar, entende? Eu preciso me relacionar com pessoas que entendam do meu corpo, que entendam da minha saúde, que entendam da minha doença, e são essas pessoas que eu vou manter na minha vida. Inclusive, eu lembro de uma foto muito legal de um ensaio de uma marca lá de fora, assim, não foi aqui no Brasil, mas que eram várias mulheres que tinham colostomia usando lingerie, roupas, assim, mais íntimas. Eu lembro que me fez muito bem ver essa foto, eu lembro que eu chorei bastante, assim, salvei, e eu nunca vou esquecer do momento que eu vi essa foto, porque eu me senti um pouco mais livre, eu me senti um pouco mais representada, e eu consegui ver beleza no corpo daquelas pessoas, sabe? Porque antes eu não conseguia ver beleza no meu corpo, eu não conseguia entender como que aquele corpo ia ser um corpo atrativo pra outra pessoa, sabe? Depois eu entendi que era uma grande besteira, né, mas tudo bem. Depois disso, como eu falei, eu comecei a meio que viver o que todo mundo falava que eu ia ter que viver, que era aprender fazendo. Então, assim, eu tive que fazer o que, gente? Existe o nosso corpo, né, natural, nossas vontades naturais. E eu comecei a perceber que eu não ia poder me privar de ter relações sexuais por causa disso. Então eu comecei a sair com meninas normalmente. Chegava um ponto que eu conversava com elas e aí a gente decidia, tipo, se ia ou não, sabe? Basicamente isso. Foi meio que assim. E sobre relação sexual, pode fazer tranquilamente, não existem problemas, não existem preocupações. Na verdade, é da forma como eu falei antes, de como tu vai se sentir à vontade. Então, acho que o maior desafio, na verdade, de uma pessoa com colostomia ter a relação sexual é dela se sentir confortável com o corpo dela, né? É a mesma coisa para outras mulheres, para outros homens, tipo, tu tem que estar confortável com o teu corpo para tu conseguir relaxar, para tu conseguir ser tu mesma, sabe? Sobre meus relacionamentos, então, basicamente é assim que eu faço, tipo, eu converso com as pessoas antes e explico. Agora não preciso mais, né? Porque a maioria das pessoas já sabe que eu uso, mas eu explicava para as pessoas que eu tinha colostomia, explico como é que é, mostro, enfim. E basicamente é isso, sabe? Cheguei a comentar no meu Instagram que existiram meninas que eu não contei que eu tinha colostomia e mesmo assim decidi ter a relação. Essas foram atitudes, na verdade, precipitadas. E aí eu posso dizer que a experiência não foi nada legal. Então eu não recomendo você, se você tem algum tipo de deficiência no seu corpo, você, assim, tipo, não contar pra pessoa, sabe? Eu acho que o melhor sempre é a gente contar. Não precisa a gente chegar e falar, oi, tudo bem, eu tenho uma colostomia. Não é isso. Mas eu acho que a gente conversar com a pessoa antes é o melhor jeito da gente se sentir confortável. E isso, na verdade, vale pra todo tipo de relação sexual, né? Eu percebo que às vezes as pessoas têm vergonha de ter uma relação com outra, porque, será que a pessoa sabe que eu não me depilo? Daí a pessoa fica, tipo, com isso na cabeça, sabe? Então eu acho que sempre se resolve com uma conversa. Senta com a pessoa e fala como é que é, sabe? Fala como é que é seu corpo, como que é, o que você espera, como você se sente mais confortável. Isso vai ajudar muito para que as duas pessoas no momento estejam confortáveis, já se conheçam. Eu sou super a favor de conversar com a pessoa antes, inclusive para falar o que tu gosta e o que tu não gosta. Isso é a melhor coisa que tu pode fazer, porque existe uma construção de que todo mundo faz do mesmo jeito, dos mesmos padrões, e na verdade não funciona assim. E assim, se a pessoa não gostar, se a pessoa não quiser ficar comigo por isso, eu não posso fazer nada, porque eu sou assim, eu tenho a bolsa de colostomia, essa bolsa aqui me ajuda a sobreviver, literalmente, e provavelmente eu não vou tirar minha bolsa de colostomia. Então, assim, se a pessoa não quer nem, tipo, ficar comigo por causa disso, com certeza não vai ser o tipo de pessoa que eu vou um dia me casar. Então, é uma pessoa que já sai da minha vida, descarta, não importa se é bonita, se é legal, não interessa, sabe? Se é preconceituosa com o meu corpo, não serve.
E deixo também a pergunta de se você teria um relacionamento com uma pessoa com colostomia. Eu sei que muitas vezes, em primeiro momento, a gente fala, ai, claro que sim, não tenho preconceitos. Mas quando chega o momento, a verdade é que muita gente pula fora. E isso eu aprendi com o tempo, mas não é algo que me incomoda mais. Eu descobri que tem muita gente que vai me achar muito bonita, que vai gostar muito de mim, do jeito que eu sou. E eu não preciso dessas outras pessoas na minha vida. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos mais específicos sobre. Lembrando que eu postei um vídeo no IGTV também com esse mesmo assunto. Lá eu vou abordar outras questões, mas o assunto é o mesmo. Então fica o convite para você assistir aí também. E me segue também no meu Instagram, se você não me segue, @LorenaEltz. Tem vídeo novo, a gente tem domingo às 18 horas e quarta-feira às 18 horas também. Ativa o sininho para ficar por dentro de todo o vídeo ou de toda a live que acontece aqui. E é isso. Um beijo da Lore e até mais. Tchau!